Shalom, shalom, meus irmãos. Vamos hoje continuar o nosso estudo de Bereshit, capítulo 9, segunda parte desse estudo, que é um estudo muito bom, muito enriquecedor, abre a nossa visão, nosso entendimento. Então vamos lá. Inicialmente, para a gente poder estudar o Bereshit, capítulo 9, vai ser muito importante nós lermos Bereshit, capítulo 2, para poder comentar sobre a nova terra que Noa e sua família estavam conhecendo. Já que o dilúvio destruiu o mundo que Noa conhecia. O mundo que Noa conhecia era um mundo em que Adão ele foi colocado depois que ele foi expulso do Gan Eden, do Jardim do Éden. E esse mundo ele dura de Adão até o dilúvio, até Noa. Depois de Noa, depois do dilúvio, aí surge o mundo que nós conhecemos. E será que o mundo que Noa conheceu depois do dilúvio é o mesmo mundo em que Noa nasceu, viveu, fez parte daquelas gerações? E será que o mundo que Adão foi colocado depois do pecado, que é o mundo de Noa, é igual ao mundo do Gan Eden, a qual Adão ele foi colocado depois de ser criado? Porém, a Torá, ela fala também que Adão ele foi feito na terra e depois ele foi transportado, ele foi levado para o jardim que o Criador fez, chamado de Gan Eden. Então, primeiro, nós temos um mundo em que Adão ele foi criado do pó da terra, era um mundo que não tinha nenhuma maldição. Depois nós temos o mundo do Gan Eden, da fazenda do Éden, do jardim do Éden, que é o mundo em que Adão foi colocado. Aí depois nós temos o mundo que foi amaldiçoado. Então, Adão ele volta para o mundo que ele tinha sido criado. Só que aí, esse mundo já estava amaldiçoado. E o Gan Eden não foi amaldiçoado. O Gan Eden não foi amaldiçoado. Então, esse mundo que Adão é colocado, ele dura até a época de Noa. Aí chega o dilúvio e termina o dilúvio. Noa chega a um novo mundo, diferente do mundo em que Noa havia conhecido. Então, é muito importante nós lermos Bereshit, capítulo 2, para que a gente possa perceber algumas diferenças entre esses mundos. Então, vamos lá. Bereshit capítulo 2. Estas são as gerações dos céus e da terra, quando eles foram criados, e no dia que Elohim fez a terra e os Shamai, e os céus. E toda planta do campo, antes não estava na terra. E toda a erva do campo antes não crescera. Porque Elohim não tinha feito chover sobre a terra, e não havia um homem para lavrar o solo. Mas ali subiu um vapor da terra, e molhou a face inteira do solo. E Elohim formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um nefesh vivente, uma alma vivente. E Elohim plantou um jardim ao oriente no Éden. E ali ele colocou o homem, o qual ele tinha formado. Esse texto ele chama a atenção por vários fatores. Primeiro, as gerações dos céus e da terra já tinham sido criadas no dia em que Elohim fez a terra e os céus. O Criador ele fez tudo, porém, isso ainda não estavam, todas essas gerações, todos os seres, criaturas, plantas, animais, tempo, calor, luz, som, espaço, tempo eu já falei. Tudo isso ainda não tinha sido criado. E o verso 5 também traz uma informação bastante curiosa. E toda planta do campo antes não estava na terra. Ou seja, as plantas do campo já tinham sido criadas, porém não estavam ainda na terra. Elas não tinham sido plantadas ainda. E além disso, a erva ela não crescia porque não havia chovido.
Mas será que no Jardim do Éden choveu alguma vez? E será que no mundo que Adão foi expulso, choveu alguma vez? E aqui ele está falando de chuva, porém, no verso 6, fala: mas ali subiu um vapor da terra e molhou a face inteira do solo. Então não choveu, subiu um vapor e esse vapor molhou a terra, e daí as plantas elas poderiam crescer. No verso 7, fala da formação do homem. E nós vemos que a formação do homem ela é repetida algumas vezes em Bereshit. Yah formou Elohim, Elohim formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas um fôlego de vida, e o homem tornou-se um nefesh vivente. Elohim plantou um jardim do Oriente no Éden, e ali ele colocou o homem a qual ele tinha formado. Outra coisa que chama muito a nossa atenção, aqui no verso 7 de Bereshit 2, é o fato do Eterno ter soprado nas narinas do fôlego, o fôlego de vida. Aqui tem muitas curiosidades, aqui tem muita coisa interessante, a qual uma leitura superficial passa desapercebida. Mas em primeiro lugar, quando o Criador ele formou o homem, ele formou o corpo do homem do pó da terra, ele transformou tudo aquilo ali em um corpo funcional. Porém, ele não utilizou o ar do ecossistema, ele não utilizou o oxigênio do ecossistema. Ele fez uso do fôlego de vida, o sopro do próprio Criador, da própria essência do Criador, para que o homem tivesse vida. Então, esse homem que foi criado, ele não dependia de oxigênio, ele não dependia do ar do ecossistema, mas ele era totalmente dependente da essência de vida soprada nele pelo próprio Criador. E no verso 8, o Criador fala que plantou um jardim ao Oriente, no Éden. E ele colocou o homem, o qual ele tinha formado. Para quê? Para cuidar das plantas, dos animais, para cuidar da terra. Só que o homem, ele não dependia de nada disso. E todo aquele sistema, terra, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, tudo aquilo ali dependia dos cuidados do homem. Então, o que o homem fazia com tudo isso? O homem oferecia o tempo todo aquilo ali em oferenda para o Criador. O homem, ele lapidava a criação, ele melhorava a criação para que ela fosse oferecida, ofertada o tempo todo ao Criador. É claro que o Criador, ele é dono de tudo. Ele é proprietário, inclusive, do próprio homem. Nós entendemos isso perfeitamente bem. Mas é maravilhoso a maneira pela qual a Torá, ela nos traz algumas informações que ficam ocultas. Elas necessitam de uma atenção, elas necessitam de um namoro. É importante que o estudante, é importante que aquela pessoa que ela ama a Torá, ela estudar um pouco de carinho, com um pouco de atenção e dedicar tempo a isso, como se fosse um namoro de fato. E aos poucos, essa relação de estudo, esse conhecimento, esse relacionamento com o próprio Criador, ele vem sendo revelado. Pois bem, vamos a alguns fatos curiosos, de Bereshit 9, baseado em Bereshit 2. As 4 terras. Bem no início eu havia falado que Adão, ele foi feito na terra. Depois Adão, ele foi levado para o Gan Eden, a fazenda do Éden, para o jardim do Éden. E com o pecado que ele praticou dentro do Gan Eden, ele foi expulso e ele voltou à terra. Só que quando ele volta à terra, o próprio Criador, ele fala que por causa do homem a terra foi amaldiçoada. Então aquela terra pura onde Adão foi feito, depois ele foi levado para o Gan Eden, e agora ele retorna para a terra, essa terra ela se torna uma terra amaldiçoada. Porém, algo que é interessante também, a gente tem que nos ater a isso, é que essa terra, ela tinha muita diferença da futura terra que chegaria até Noa. Então, Adão foi feito na terra, depois ele foi levado para o Gan Eden.
e com o pecado ele foi expulso para a terra, e essa terra só dura, o ecossistema, a formatação, ela só dura até Noa. Até Noa, o homem vivia 900 anos, 960 anos, 500 anos, 400 anos. Então isso era relacionado com o ecossistema. O homem, como ele ainda tinha uma essência muito pura do Criador, e o ambiente era propício para isso, ou seja, o oxigênio ele não influenciava tanto na vida do homem, o tempo de vida do homem, então o homem durava muitos séculos. Depois de Noa, o homem só passa a viver apenas 120 anos. Então, depois do Mabul, depois do dilúvio, a terra ela tinha outra natureza, o clima, a chuva, a própria relação dos animais com o ser humano, a alimentação, e depois nós temos também algo que foi acrescentado, algo que já existia, mas que o Criador revela de forma milagrosa, e até hoje esse milagre acontece, que é o arco celestial. Então nós temos muitos detalhes, nós temos inúmeras situações em que o Criador ele nos abençoa, só que isso fica tão natural. Hoje nós vemos o arco celestial todo colorido lá no céu, e nós nem nos damos conta que isso é um verdadeiro milagre que o nosso Criador ele nos deu de presente. Então, quando Elohim ele cria o mundo, a luz que ele criou lá em Gênesis capítulo 1, Bereshit capítulo 1, a gente percebe que ele coloca a luz, ele cria a luz, e o sol ele só coloca depois. Então a luz, aquela luz que ela tinha sido colocada inicialmente em Bereshit 1, ela não dependia do sol. E as plantas, elas não dependiam da terra. E só depois que os astros, que os planetas, o sol, a lua, eles foram organizados, então o Criador ele cria o homem. E um ecossistema ele passa a funcionar. Só que nós percebemos que esses ecossistemas, que a natureza, em cada um desses mundos, funcionava de maneira diferente. De forma que a própria vida que existia nesse ambiente, ela durava muito mais tempo antes do dilúvio. Lá no Jardim do Éden, o homem poderia viver eternamente. Dilúvio, o homem passa a viver somente 120 anos. E quem sustenta tudo isso? O Criador. Mas como o pecado, a transgressão, a violência, as abominações, a maldade, o homem se corrompeu tanto, então foi necessário que o tempo começasse a ser abreviado. E se for da vontade do nosso Criador, e é da vontade dele, a nossa dependência ainda continua sendo dele, e ele que sustenta tudo, apenas com a presença dele. Então, se depender dele, nós seremos ainda muito mais abençoados, cumprindo Torá, crendo no Mashiach e buscando sempre a presença do Criador. E é claro que o Kadosh, ele deseja criar um ecossistema, ele deseja criar um sistema para a vida humana, para a vida da própria natureza que foi criada, autossustentável. E que tem uma sincronia dentro do reino, porque o homem hoje, o homem sempre, ele é responsável pelos outros níveis de natureza, mineral, vegetal e animal. É o homem que domina tudo isso, e é o homem que dá destino a esses espaços, a esses reinos, né? Em uma leitura atenciosa na Torá, nós veremos que o pecado, né, o pecado do casal, Adão e Havá, amaldiçoou a terra, mas não amaldiçoou o Gan Eden. E o Gan Eden ficou protegido, e ele está reservado para todos aqueles que conseguem voltar ao estado de Adão sem pecado. E no Gan Eden, sem pecado, o homem viveria mais de 1000 anos, mas o homem pecou antes disso. Onde 1000 anos, ele simboliza uma eternidade, né? A letra Aleph, no hebraico, ela significa 1 e significa 1000, ou seja, infinito. Depois da queda
no mundo de Adão, as pessoas viviam até 999 anos, mas a gente não tem notícia, nós não temos notícia de ninguém que viveu mais que 999 anos. E depois do dilúvio, o homem ele vivia por volta de 120 anos no máximo. Em resumo, nós temos aqui 4 estágios da existência humana. O homem feito no mundo, Adão foi feito no mundo, na terra, e ele foi levado para o jardim do Éden. O homem foi expulso do Gan Éden e ele volta para o mundo a qual ele foi criado. Só que ele vivia menos de 999 anos. E o mundo de Noa, depois do dilúvio, o homem ele passou a viver apenas 120 anos.